Uma paz, Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer essa oportunidade, primeiramente a Deus. Segundamente, o pastor Eduardo, que me convidou, o operador Igor, que está aí conosco, o Lucas, que veio aqui fazer acompanhamento de nós nessa administração. Eu trago um abraço do meu pastor Valtinho, da Assembleia da Nova, da Rua 8. E eu peço que os irmãos que estiver para nós fazerem a palavra de referência ao nosso Jesus. Está no capítulo, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Amém? Amém. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Que diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde a janela dava para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Somente aqui. Pode se sentar? É só até o versículo 10. Aleluia, Deus. Nós possamos ver, o livro de Daniel é um livro muito conhecido por muitos, porque foi um jovem que foi jogado dentro da cova dos leões, né? Muitos conhecem Daniel por conta dessa passagem que ele passou. Mas Daniel também foi um jovem que destacava no meio do povo, no meio daquele povo da Babilônia. Porque quando Daniel foi levado à Babilônia, ele foi jovem ainda. Daniel destacava no meio do povo, daquele povo que andava com ele, daqueles outros jovens que andavam com ele. Mas por que Daniel destacava no meio daquele povo? Porque ele orava. Daniel buscava intimidade com Deus. A oração nos leva a um nível de intimidade com Deus diferente. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, nós seremos elevados a um nível a mais de experiência com Deus, um nível de intimidade a mais com Deus. E Daniel era um jovem que orava. Daniel, como nós vemos aqui, Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel orava. Mas para que ele orava? Para ele ter o discernimento de Deus, para ter intimidade com Deus, para se aproximar de Deus, para ter a sensibilidade do Espírito Santo. Para nós ter intimidade, ter a intimidade com o Espírito de Deus, nós precisamos orar, certo? Para mim ter intimidade com alguém de nós aqui, nós precisamos conversar. Para mim ter intimidade com o pastor, eu preciso conversar com ele. E assim era Daniel. Daniel orava para ter intimidade com Deus. Nabucodonosor teve vários sonhos. E Nabucodonosor teve aquele pessoal, aqueles presidentes que andavam com ele, aqueles magos da lei. Que quando Nabucodonosor teve o seu primeiro sonho, o único que soube interpretar o seu sonho foi Daniel. Por que somente Daniel soube interpretar o sonho que ele teve? Porque ele orava. Quando nós oramos, Deus nos mostra tudo aquilo que as pessoas que não oram vê. E Daniel aqui, nessa passagem, Daniel foi nomeado como governador, presidente quando Dário estava sendo reinado. Mas aqui os presidentes que estavam reinando junto com Daniel, eles procuravam algo para poder acusar Daniel. Por quê? Porque Daniel destacava no meio deles. Daniel destacava, por onde Daniel passava, Daniel fazia um destaque. Mas por que Daniel era diferente deles? Porque Daniel orava. E quando nós oramos, Aleluia. Quando nós buscamos intimidade com Deus, nós seremos diferentes.
Amém. E por isso os presidentes aqui procurou acusar Daniel de alguma forma. Mas por que ele procurou acusar Daniel de alguma forma? Porque eles não acharam nenhuma coisa, nenhuma falha de Daniel. Daniel era levado a um nível a mais de intimidade com Deus. E quando eles não acharam ocasião algumas, eles começaram a perseguir Daniel. Começaram a perseguir Daniel porque o rei, eles fizeram um decreto que não poderia adorar outro Deus se não fosse o rei Dário. Mas Daniel era um jovem que não se corrompia a deuses daquela época, a deuses terrenos, a deuses da terra. Mas sim, ele adorava o Deus. Nós servimos o Deus Altíssimo, aquele Todo-Poderoso, que todo dia quando nós acordamos, Ele nos dá uma oportunidade a mais de glorificar e exaltar o nome dele, nós abrimos nossos olhos. Aleluia. E Daniel, quando Daniel soube que ele ia ser levado, que ele ia ser jogado na cova dos leões, quando eles fizeram aquele decreto para não adorar outro Deus sem se for o rei Dário, Daniel não adorou o rei, mas sim quando ele soube que ia ser jogado na cova dos leões, ele fez o quê? Ele subiu para sua casa, no segundo andar de cima, e foi orar, de costume como ele orava. Ele orava 3 vezes por dia, e quando ele soube que ia ser jogado na cova dos leões, mesmo Daniel passando por grandes tribulações, grandes angústias, pessoas tentando acusar ele, pessoas tentando matar ele, Daniel fez o quê? Daniel não se corrompeu, não adorou o Deus, que era o rei Dário, mas sim ele subiu para cima do seu quarto e foi orar. E pediu para Deus poder ajudar ele, podemos imaginar. Porque quando nós oramos, nós pedimos para Deus nos ajudar, para Deus nos confortar. E Daniel foi orar. E quando Daniel subiu para o seu quarto e foi orar, aqueles presidentes que estavam junto com Daniel, que foi nomeado a presidente na época do rei Dário, quando o rei Dário governou a Babilônia, eles seguiram Daniel e foi para lá, e foi para cima. Então seguiu Daniel e viu Daniel orando. E eles tinham feito um decreto para não adorar outro Deus que fosse o rei Dário. E Daniel, quando eles toparam Daniel orando, eles fizeram o quê? Eles desceram, possamos imaginar que eles desceram do quarto de Daniel e foi até o rei Dário e falou: rei Dário, aquele tal de Daniel está adorando outro Deus que não é o Senhor. E é um decreto que nós fazemos. Nós fizemos um decreto que não poderá adorar outro Deus se não for o Senhor. E ele está adorando outro Deus, aquele Deus Altíssimo, aquele que quando ele desce a glória se manifesta, aquele que quando ele envia o seu Espírito, pessoas é batizadas, pessoas é renovadas, pessoas são mudadas, são transformadas pela presença do Espírito. Aleluia. Ele está adorando Deus, que não é o Senhor. E nós fizemos um decreto que quem adorar outro rei, se não for o Senhor, nós jogará na cova dos leões. Glória a Deus. Senhor dos exércitos. Que ele estava adorando outro Deus, que não era rei. Nós vamos imaginar que esse rei ficou furioso. Por quê? Porque Daniel estava quebrando os princípios, quebrando os protocolos que eles tinham feito, quebrando os decretos que eles tinham feito. E eles falaram, pegou Daniel, o rei ainda, nós possamos ver que o rei ainda falou. Talvez o rei não queria jogar Daniel dentro da cova dos leões, por quê? Porque eles não acharam ocasião alguma para acusar Daniel. E isso, trazendo para os dias de hoje, nós possamos imaginar. Eu não estou falando aqui, mas podemos imaginar nas igrejas por fora, que quando um irmão destaca na igreja, cresce um cargo na igreja, o irmão reflete o brilho do Espírito
Santo na vida dele, aquelas pessoas que estão na igreja há muito tempo, tentam acusar aquele irmão. Por quê? Porque eles não entendem o que é uma vida de santidade com Cristo, uma vida de santidade com o Senhor, uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Talvez pode ter uma pessoa aqui hoje dentro da igreja, ela possa se destacar no meio da igreja, e aquela pessoa que está há muito tempo ali dentro da igreja, ela não destaca. Mas por que ela não destaca? Por que ela não ora? Quando nós oramos, nós é diferente. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Jesus tem seu Deus, tem seu trono. Jesus é à sua direita. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Bem, Deus. Nós é cristão, nós devemos refletir a presença do Espírito na nossa vida. E Daniel, passando por grande tribulação, ele não negou Jesus. Amém. Mas por que ele não negou Jesus, irmão? Foi porque ele sabia que Deus, aquele Deus que ele adorava, não deixava ele morrer. E quando Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, nós possamos imaginar que quando ele desceu naquela cova, os leões estavam furiosos, querendo devorar ele. Só que a oração dele foi tão poderosa. Quando nós oramos com fiel a Deus, falando assim: Deus, me ajuda. Estão tentando me acusar, estão tentando me matar, mas eu sou perseverância ao Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Ei, Deus, eu estou aqui, me ajuda, Pai. E possamos imaginar que a oração de Daniel foi essa. Aleluia. E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, possamos imaginar que tinha um anjo no céu falando assim: ei, Pai, ali tem um filho justo. Ali tem um filho que não se corrompeu à mesa de Jezabel. Ali tem um filho que não se corrompeu a comida do rei Dário, a comida de Nabucodonosor. Ei, Pai, desce lá, livre ele. E talvez possamos imaginar, o povo estava tão corrompido ao pecado que Deus, possamos ver que Deus estava calado pelo povo da Babilônia. Porque Babilônia é o quê? Babilônia é onde que o povo não adora Jesus, mas sim a Satanás. A Babilônia é um lugar onde tem muito tormento, muitas tribulações. E Deus estava calado com esse povo. Mas ali no meio de muitos tinha um filho que estava destacando, que era Daniel. E Jesus falou assim: anjo, desce lá e livre aquele filho meu. Aquele filho meu que não se corrompeu ao mundo, que não se corrompeu ao pecado, que negou o pecado. No meio das tribulações ele estava orando, estava buscando a minha intimidade, estava buscando a santidade minha. Ei, anjo, desce lá, anjo Miguel, proteja ele, livre ele de todo mal. Aleluia, Senhor. E quando passou a noite, Glória a Deus. Aleluia. Quando passou a noite, Daniel passou Aleluia. a noite lá dentro daquela cova. Daniel passou a noite dentro daquela cova. Na Bíblia diz que o rei Dário passou a noite em claro, não dormiu. Mas por que ele não dormiu? Porque tinha um justo dentro da cova dos leões que não tinha pecado algum. E Deus, possamos lembrar que Deus não deixou ele dormir, porque incomodou ele. Por quê? Porque ele jogou o filho certo dele dentro da cova dos leões, e não tinha ocasião alguma de ser jogado lá dentro. E possamos trazer para aqui também a mulher do rei Herodes. E quando Jesus, o sangue dele estava quase sendo derramado na cruz do Calvário, ela falou, vou falar assim: marido, eu sofri em sonho por conta desse justo, do sangue desse justo derramado na cruz do Calvário. Mas por que ela teve esse sonho? Porque ela estava acusando Jesus. Jesus morreu por mim, morreu por vocês, Aleluia. morreu por todos nós na cruz do Calvário. Aleluia. E na Bíblia diz, quando Jesus estava na cruz do Calvário, o centurião, na tribo de Herodes, estava olhando para Jesus e falando assim, bem de longe, aquela multidão, e Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário, derramando o seu sangue na cruz do Calvário por nós, jovens.
Aquele centurião estava lá atrás, olhando e falando assim: verdadeiramente, esse é o Filho do Deus vivo, do Altíssimo. Estamos derramando o sangue do justo nessa cruz. Até Judas confessou que Jesus era o Todo-Poderoso, que ele era o Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas passou um tempo que ele confessou que ele tinha feito errado, que ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Trazendo para os dias atuais de hoje. Os seres humanos dessa terra, os seres humanos, estão piores do que Judas. Ah, pregador, mas por que você está falando isso? Porque é realidade. É verdade. E a realidade tem que ser dita. Sim. As pessoas estão piores do que Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E os jovens de hoje, as pessoas de hoje, os seres humanos de hoje, estão traindo Jesus por qualquer coisa. Vê uma ficada, vê um traga a mais de cigarro, vê uma bebida. É por pouca coisa que os seres humanos estão traindo Jesus. Ai, se nós fosse como Daniel, como aqueles 3 jovens que foi jogado na fornalha e Jesus entrou lá dentro e protegeu ele. Ai, se nós possamos ser que nem Paulo, João Batista, Jó passou por tantas tribulações como Daniel. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas permaneceu a fé que ele tinha em Cristo Jesus. Satanás tentou acabar com Jó, mas Jó era tão preferência a Deus, tão fiel a Deus, que Jesus permitiu Satanás tirar tudo de Jó para testar a fé dele. E assim somos nós. Jesus tira tudo de nós para testar as nossas fés. Nós sabemos que é difícil, não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir os caminhos de Cristo como nós devemos seguir. Só que nós temos um Deus tão misericordioso, um Deus que deu a oportunidade para nós estar aqui todos reunidos, glorificando e exaltando o nome dele. Aleluia. Mesmo nós sermos pecadores, Jesus. Ele está conosco. Glória. Mesmo no dia que nós acordamos, nós falamos: Jesus, Deus, eu não aguento, eu não suporto mais. Mas Ele fala: filho, eu estou contigo. Eu caminho contigo, filho. Eu pego nas tuas mãos e te guio por onde você passar. Você vai passar por luta, você vai passar por perseguições. Pessoas vão desacreditar em você, filho. Só que eu estou contigo. Eu sou o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Eu sou o mesmo Deus que livrou Jó das garras de Satanás. Eu sou o mesmo Deus que fez aquele mudo ouvir. Eu sou aquele mesmo Deus que fez o aleijado andar. Eu sou aquele mesmo Deus que fez o cego enxergar. Eu não mudo, filho. Eu estou contigo. Aleluia. Aleluia. Eu sou mesmo, filho. Glória. Eu não mudei, filho. E nós aqui, nós possamos trazer para cá novamente. Daniel passou por tantas lutas, tantas tribulações, tantas angústias. E se fosse nós no dia de hoje, o que nós fazemos? Será que nós íamos fazer como Daniel fez? Entrar para o seu quarto, orar, mesmo sabendo que ia ser morto, mesmo sabendo que ia ser jogado na cova dos leões, tinha vários leões devoradores. Será que nós ia ser como Daniel? Ou nós íamos corromper a unidade? Eu acredito que ninguém né? Que ninguém ia se corromper, todos aqui são cristãos. Aleluia. Todos aqui oram. A oração nos leva a uma experiência com Cristo. Se nós queremos ter intimidade com Deus,
queremos poder ter experiência sobrenatural com Cristo, nós precisamos do quê? Nós precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos jejuar. Porque quanto mais nós oramos, mais íntimo de Cristo nós ficamos. Aleluia. Quanto mais nós oramos, mais experiência com Cristo nós teremos. Nós podemos cavucar o tanto que for, né? Cavucando na presença de Deus, orando, pagando o preço, porque muitos hoje querem receber de Cristo, mas pouco quer pagar o preço na oração. Poucos falam assim: Deus, eu quero receber isso, aquilo outro, eu quero ser rico, quero ter casa boa, quero ter móveis bons, quero ter casa, mas não tira 5 minutos de período de oração perante Deus. Do joelho, seu joelho no chão, fala assim: Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor me deixou levantar e abrir meus olhos para respirar mais uma noite. As pessoas querem receber de Cristo, só que elas não estão pagando o preço. Se nós pagamos o preço, Deus tem coisas extraordinárias para nós. Aleluia. Quando nós oramos, vou contar um testemunho bem rapidinho. Em 2019, faz questão do texto também. Em 2019 para 2020 eu fui preso. Eu fui preso pela Polícia Rodoviária Federal. E eu estava desviado de Cristo, Jesus. Os meus olhos não estavam mais fixados em Cristo. Os meus olhos estavam fixados em coisas do mundo. E quando eu entrei lá dentro, no meu segundo dia, eu falei para Cristo, eu falei assim: Deus, se o Senhor é comigo, me mostra comigo o que vai acontecer aqui dentro. Orando. O que vai acontecer comigo aqui dentro, Pai? Porque eu preciso escutar a Tua voz. Eu preciso saber o que vai acontecer comigo aqui dentro. E eu orei. E quando foi na segunda noite, eu orei da segunda para a terceira, Deus me mostrou tudo o que ia acontecer comigo lá dentro. Eu falei: Deus, me mostra tudo. E Ele me mostrou. Ele me mostrou do primeiro, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Do quinto para o sexto, Ele me fez sonhar que eu estava saindo lá de dentro. Eu fiz uma promessa para Jesus. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me tirar daqui de dentro, eu vou seguir o Senhor pro resto da minha vida. Eu não vou mais abandonar o Senhor. Aleluia. Me tira daqui de dentro, Pai. Aleluia. Eu falei assim para Cristo, do quinto dia que eu estava lá dentro, do quinto para o sexto dia, eu sonhei que tinha um carcereiro vindo na minha porta. Glória a Deus. Chamando pelo meu nome, com papel de parar de soltura. E Ele me fez também me ver, eu saindo de lá de dentro, correndo pelas ruas de Jataí, com o cabelo todo arrepiado, e agradecendo a Ele, falando assim: Pai, obrigado pelo Senhor ter me tirado de lá de dentro. Glória. E quando eu amanheci, no sexto dia, era na faixa de umas meio-dia, 1h da tarde, não estou lembrando a hora certa, veio o carcereiro de lá para cá e falou assim, chamou pelo meu nome. E quando ele chegou na cela, eu lembrei do sonho que eu tinha. Ele chamando pelo meu nome. E quando eu vi ele na porta da cela, Jesus já me fez lembrar: você vai ser solto. Eu escutei ele chamando pelo meu nome em sonho. E quando eu vi ele na cela, veio uma voz tão suave na minha mente, falando assim: vai chamar por você, hoje você vai ser solto. Aleluia. E quando ele falou, chamou pelo meu nome, eu saí de lá de dentro. Aqueles presos ficou tudo agoniado, passando os contatos deles para mim. E eu saí de lá de dentro, correndo pelas ruas de Jataí. Quando eu dei glória a Deus, eu falei assim: Deus, obrigado. Eu lembrei que Deus em sonho tinha me mostrado. E aquilo aconteceu. E eu andei pelas ruas de Jataí. Cheguei num certo ponto, eu falei com os trabalhadores: irmão, onde fica a sede da Polícia Rodoviária Federal? E eles falaram: você pode andar aqui, é lá na frente. Eu fui andando. Eu cheguei numa praça, atravessando a rua. Eu falei assim: Deus, eu não aguento mais andar. Eu não aguento mais. Eu podia enviar um senhor, uma pessoa, para poder pagar um mototáxi para me encontrar com meu pai e minha mãe. E quando eu atravessei essa praça, eu sentei num banco. Quando eu sentei no banco, veio um senhor de lá para cá e sentou do meu lado e falou assim: filho, o que você está precisando? Eu falei assim: estou precisando encontrar com meu pai e minha mãe na Polícia Rodoviária Federal.
E ele falou assim para mim, assim, filho, eu vou chamar o Uber para você. Eu falei, mas eu dei R$1 para pagar. Ele falou assim, pode ficar tranquilo, eu vou pagar para você. Isso foi porque quando eu encontrei com a minha mãe e meu pai, juntei com meu pai, encontrei com a minha mãe e meu pai, a minha mãe veio atravessando a rua e me deu um abraço. Ela falou assim, filho, eu estava morrendo de saudade de você, filho. E na segunda noite você me chamou pelo meu nome, eu falei assim, mãe, realmente na segunda noite, quando eu orei, eu clamei pela senhora. E antes da minha empresa, eu falei para a minha mãe falou para mim assim, filho, se você não parar com esse tipo de coisa, você vai ser preso. Eu olhei para o rosto da minha mãe e falei assim, mãe, deixa eu ir preso, vai ser preso, senão não vai ser senhora. E falei assim para minha mãe, quando eu saí de lá de dieta única, a primeira pessoa que me deu um abraço foi minha mãe. E quando eu abracei ela, eu pedi desculpa para ela. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de melhorar. E por que Deus me mostrou o que ia acontecer comigo lá dentro, as coisas? Por causa da oração. A oração. Se nós queremos saber alguma coisa de Cristo, se aprofundar mais na palavra de Cristo, falar em dons, falar em línguas, ter dons espirituais, nós precisamos orar. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como diz em Efésios, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo vai dizer para nós não se embriagar com vinhos, bebidas alcoólicas desse mundo, mas sim ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sim, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Joel capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias, jovens terão visões, tios e avós, pais e mães terão visões. Nos últimos dias, Jesus derramará do céu Espírito sobre a terra. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por onde nós passarmos, transmitir a presença do Espírito. Há tantas pessoas hoje no mundo que não conhecem o Espírito de Deus. Há tantas pessoas hoje passando por tribulações, pastor, mas eles não sabem que o vazio que está dentro deles é do tamanho do Deus que vai servir. Que só o Espírito possa preencher. Quando Jesus enviou o seu Espírito em Atos capítulo 2, versículo 4, aquele povo que estavam todos reunidos como nós estamos, o Espírito de Deus foi manifestado sobre a terra para quê? Para confortar os nossos corações de momentos de angústia, no momento que nós pensamos em desistir, nos momentos que nós pensamos em falar, Deus, não vai dar certo, eu não consigo. E o Espírito de Deus nos conforta. Aleluia. Nós pensamos em desistir, só que o Espírito de Deus está habitando em nós. Aleluia. O Espírito de Deus está nos conduzindo. O Glória. Espírito de Deus está nos preenchendo. Aleluia. Mas para que ser Aleluia. cheio do Espírito Santo de Deus? Glória a ti, Para Senhor. que ser cheio? O que ele vai servir? Ele vai transformar as nossas vidas. Ele vai transformar por completo, jovens, as nossas vidas. Aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus podem passar por prova, podem passar por tribulação, só que o Espírito Santo de Deus protege, guia, enche da graça de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Há tantas igrejas hoje, pastor, vazias. Mas por que vazia de quê? Vazia de seres humanos? Não. Vazia espiritualmente. Igrejas que estão mortas, porque não buscam a presença. Chega na igreja, senta na cadeira e fala assim, eu vim cultuar Cristo. Eu vim receber a presença. Só que é fácil receber a presença, é clamar por Cristo. Chamar o Espírito Santo, dar glória a Deus que me enche. Só que difícil é permanecer na graça de Deus. Difícil é vir para a igreja, sentar num banco e ser cheio de Espírito. E quando sair da igreja,
nós possamos ver que tem grandes templos, grandes igrejas, que tem milhares de pessoas. Aleluia. Só que elas estão mortas. Aleluia. Mortas espiritualmente. Aleluia. Mortas espiritualmente. Não estão vivas. Vivas no Espírito Santo de Deus. Amém. O que adianta nós ter bom argumento para poder falar? Aleluia. O que adianta nós saber falar, nós saber pregar, nós saber cantar, nós saber louvar, nós saber pregar a palavra de Cristo, saber chegar no irmão e falar assim, Jesus é bom? Sempre nós não ora, nós não temos. Para nós poder orar, para nós poder ter intimidade com Deus, nós precisamos orar. Para nós saber pregar, não é só chegar na igreja e falar, eu sei pregar, eu vou pregar. Mas tem que transmitir a unção que Deus nos deu. Deus nos deu poder, irmão. Poder para quê? Poder para expulsar demônio. Poder para ser cheio da graça de Deus. Deus nos deu dons espirituais e ele Aleluia. não para. E tem pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No mundo Oh, aleluia. conhece. Aleluia. Aleluia, Jesus. Há tantas pessoas hoje Glória a Deus. que não conhecem Cristo, que estão vazias. Há pessoas hoje que estão vazias da presença de Deus, estão corrompidas ao pecado. Há tantas pessoas hoje na igreja que nós possamos ver, tem vestes boas, veste bem, só que eles não carregam a presença do Espírito. Eles passam por tribulações e querem desviar. Eles passam por angústia e querem desviar. Eles não são como Daniel. Há tantas pessoas hoje na igreja, muitas pessoas estão na igreja hoje, mas pouco tem coragem de ir no mundo, na Cracolândia, falar a palavra de Deus. As igrejas hoje estão se esvaziando porque as pessoas estão se envergonhando de Cristo Jesus. E Jesus diz, aquele que envergonhar da minha palavra, do meu nome, no último dia do arrebatamento, eu julgarei. Imagine, irmão, comigo, se nós fomos nas escolas, nas cracolândias, falar da palavra de Cristo. Há tantas pessoas libertas hoje, e as igrejas estavam cheias, pastor. Só que as pessoas estão tão corrompidas ao pecado, eu não digo nós, eu digo o mundo, estão tão corrompidos ao pecado, que eles esqueceram de Cristo, como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 30, que quando Jesus vinha buscar a tua igreja, ele vem com grande poder e grande glória, sentado no cavalo branco. As pessoas esqueceram que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. O preço que ele pagou era para nós, irmão. Só que ele teve tão misericórdia de nós, Oh, glória. que ele nos livrou. Aleluia. Antes nós éramos escravos, Glórias a Deus. hoje nós somos filhos. Aleluia. Hoje nós temos a oportunidade de glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. Hoje nós temos a oportunidade de glorificar o nome dele. Vamos exaltar ele. Vamos glorificar o nome dele. Há tantas pessoas. Há tantas pessoas hoje, fora daqui do Brasil, que no Brasil ainda nós temos oportunidades. Mas lá fora, na China, Japão, nesses outros países, cristãos estão sendo mortos por conta da palavra de Cristo. Cristãos estão sendo mortos por conta da palavra de Cristo. O nome de Jesus estão sendo mortos. E Jesus diz em Apocalipse que quando ele vir, quando ele derramar a sua taça, a segunda taça da ira de Cristo, aquele sangue do justo que foi derramado por ele, vai ser uma praga que vai se manifestar nos rios, e aqueles rios se tornará sangue. Aquele sangue que nos rios se tornará é o sangue do justo que foi derramado por conta da palavra.
os crentes que foram mortos que não negaram Jesus. Que não se corromperam à mesa do retalho. Que não se corromperam que o mundo oferece. O mundo oferece coisas. O mundo oferece banquete de pão. O mundo oferece picanha, só tritão. Mas não leva ao céu. Não leva até Cristo Jesus. É difícil, é. Só que nós devemos permanecer na graça de Deus. Eu tenho 17 minutos, eu queria orar para os irmãos. Os irmãos, o senhor me permite, pastor? Tudo, até as 20h20. À vontade. Os irmãos podem ficar de pé, por favor. Pode. Para nós orar, para nós buscar intimidade com Deus, para nós viver aquilo que nós queremos. Nós queremos viver o quê? Nós queremos viver intimidade com Deus, certo? Nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Nós queremos ser diferente no meio da população. Aleluia. Então, tira esse período de oração. Aleluia. Eu vou no meu coração para a gente orar, para nós buscar mais intimidade com Deus. Pai, estamos aqui, Pai, todos reunidos na Tua presença, Pai. Pai, que agora nesse momento, Pai, o Senhor, Pai, possa enviar serafins do céu sobre esse lugar, Pai. Glória a Deus. O Senhor, Pai, agora nesse momento, Pai, o Senhor possa enviar os seus anjos mais poderosos aqui nesse lugar, Pai. Oh, glória. Pai, que a Tua glória possa manifestar, Pai, aqui nesse lugar. Aleluia. Nós possamos sair aqui, Pai, diferente como nós entramos. Aleluia, Deus. Nós possamos, Pai, sair daqui, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Que nós possamos, Rabacandalabas. Deus, filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Oh, tremendo. Aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus. Deus vivo, Senhor. Aleluia. Aleluia, meu Deus, tremendo. Que a nossa intimidade contigo, Pai, possa ser elevada muito mais. Aleluia. Que esses jovens, Pai, que estão aqui, Pai, adolescentes, Sim, meu Deus. que eles possam, Pai, ser Aleluia. que eles possam, Pai, ser, Pai, guiados pela Tua presença. Nós sabemos, Pai, que não é fácil, Pai. Nós fomos guiados pelo Teu Espírito. Glória. Eita Deus, tremendo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim, Deus. Aquele povo que estavam todos reunidos, Pai. Oh, glória. Reunidos para sentir a Tua presença. Que aquele mesmo Espírito, Pai, que está alinhado em nós, Pai, possa ser Deus, tremendo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Sim, meu Deus. Andarabalá, andarabalá. Sim, Jesus. Toma, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus, tremendo e fiel. Oh, glória. Glória, glória a Deus. Oh, glória, glória, glória. Chama a minha igreja para orar. Arabacandalabassúria. Eu me humilho na Tua Glória. presença agora, Pai. Eita bênção,
Deus, Senhor. Eita, Jesus, maravilhoso. Aleluia. Ramacandarabá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Usa ela em tuas mãos, Senhor. Pai, que essa jovem, Pai, seja cheia do teu Espírito. Jesus. Por onde ela passar, Pai, ela possa refletir, Pai. Deus tremendo, Nós Senhor. possamos ver que é uma jovem, Pai, uma adolescente. Glória a Deus, meu Deus. Que temor a ti, Pai. A todas jovens hoje no mundo, Pai, mas ela está aqui. Perante ao Senhor, Pai, para ensinar a Te tua exaltamos, Que o Senhor, Senhor, Pai, possa ter a em mão tua na presença, Senhor. Que ela possa Neste receber momento, perdão. Deus. E por onde ela Glória. refletir o teu Espírito. Oh, Ela possa refletir a presença do teu Espírito, Pai. sim, Que ela meu possa, Deus. os rostos dela, Pai, brilhar. Glória. Proteja Glória. ela, Pai, Sim, meu Deus, por onde ela, Pai, tremendo. mas todos nós que Toma, estamos aqui, Senhor, Pai, perante ao Senhor. em tua Para sentir a presença, tua meu presença, Deus. Pai. Que nós possamos sair daqui, Pai, diferente como nós entramos. Que nós possamos sair daqui, Pai, Aleluia. diferente como nós Oh, vinhamos. glória. Nós possamos sair Glória. renovados pelo Glória. teu poder, Pai. Aleluia, Senhor, dos exércitos. Que nós possamos sair daqui, Pai, com Senhor, sede, ouve nossa Pai, de oração, estar com Pai. Que hoje, Pai, Andarabala, candarabala, suyaremanás. que hoje, Aleluia, Pai, nós Senhor. seremos transformados por Ti uma Oh, vez mais. glória a Deus. Nós seremos, Pai, guiados pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Pai. Que as Tuas mãos, Pai, possam nos guiar, Pai. O que adianta, Pai, nós saber tudo nessa vida, só que nós não temos experiência contigo. Nós não temos intimidade Oh, contigo. oh, oh, glória a Que o Jesus. Senhor, Pai, possa ficar conosco, Pai. Que o Senhor possa retirar tudo de nós, Pai, menos da Tua presença, Pai. Porque nós somos todos meu independentes da Tua presença. Sim, Nós meu somos Deus. todos independentes de Ti, Pai. Meu Deus. Quem somos nós, Pai, sem a Tua presença? Glória, Quem glória. somos nós, Pai, sem o Teu Espírito? Sim. Quem somos nós sem a Tua glória? Quem somos nós, Pai, sem as Tuas mãos nos sustentando? Aleluia, Jesus. Nós precisamos de Ti, Pai, uma vez mais, Pai. Deus. Que toda obra do inimigo, do Pai, do passarinheiro que tenta destruir as nossas vidas, Glória a Deus. seja caído por terra agora, Pai. Em nome de Porque aqueles Jesus. que permanecer, Pai, em oração, buscando Aleluia. Oh, glória. possa se levantar, Pai, o inferno, Pai. Possa se levantar. Deus. em Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque nós estamos fiel a Ti. Terra. Estamos temente a Ti, Pai. Candarabala. Aleluia. Eu ramaracandarabala subina. Oh, aleluia. Sim, meu Deus. Abençoar grandemente. Rei Ramar, Xandarabacandalaba. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Amém. Pai, é disso que nós precisamos. Sim, meu Nós Deus. precisamos, Pai, ter intimidade contigo, Pai. Nós precisamos dessa glória, Pai. Nós Amém. precisamos, Pai, disso. Oh, glória. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos sentir uma vez mais o Teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Pai, nunca possa ser. Andarabalaca sumenar. É disso que nós clamamos. Aleluia. Nós clamamos por isso, Pai. Sim, Jesus. Que o avivamento começará com essas pessoas, Pai. Glória a Pai, Deus. eu agradeço a minha oportunidade. Que o Senhor
Em nome barreira, Em nome de Jesus. em nome do teu Glória. filho, Jesus, Pai. Aquele que morreu Aleluia. na cruz. Eu te agradeço. Glória, Deus, Rabacanda, Rabaná. por Senhor Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Arabalá, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Maracandala basúria de maná.